Hoje iremos retratar um assunto muito debatido entre os jovens vestibulandos. Vamos falar sobre as cotas nas universidades. Quando vão se inscrever para algum concurso de bolsas, seja faculdade, algum curso técnico, algum curso de especialização, se deparam com tais perguntas. Estudou em escola pública ou particular? E qual cor você é considerado? Tais perguntas podem dar um bom valor adicional após o teste realizado. Mas agora vem a seguinte dúvida: por que existem as cotas raciais? Para quê? É isso que veremos hoje. Também chamada de ação afirmativa, o sistema de cotas é uma medida implantada pelo governo que reserva vagas para grupos considerados excluídos da sociedade em universidades, mercado de trabalho e concursos. É considerado um assunto polêmico, principalmente quando se trata do ingresso ao ensino superior. No início do século, eram poucas as universidades públicas que reservavam vagas para negros, pessoas com baixa renda, índios ou deficientes. Com o passar dos anos, mais e mais instituições públicas de ensino adotaram essa medida. Para uns, é um caminho que reduz a exclusão. Para outros, é uma forma de discriminação. Podemos ver isso no debate realizado no curso técnico Senai. Estamos aqui no Senai, no sexto Matarazzo, com um grupo de estudantes do curso de vestuário e curso técnico. E no final do ano, elas vão prestar para cursos públicos, comuns, federais, e elas também sofrem esse problema de cotas. Vamos ter uma opinião de algumas pessoas. Para começar, na opinião de vocês, é certo ou errado a colocação das cotas estudantis para a escola? Certo, correto. Ele é correto porque quando tem cota tem desigualdade, então a desigualdade entre os dois é muito grande. Então todas concordam. Não é motivar nenhuma. Existe escola pública na qual o ensino é superior, não digo assim no geral todas, mas assim, vocês acham que existe uma escola pública ou outra que é melhor do que uma escola particular? Sim, Eu acho que pode até existir. Por experiência própria, a minha não era. Em comparação a quem estuda escola particular, com escolas muito boas para prestar vestibular, eu não sei nada do que eles aprendem, mas tem escolas que têm um ensino bem elevado. Não, sim, e até algumas mesmo estaduais. Quando chega em ETEC, concordo, porque eles têm um ensino superior ao particular e ao público que ainda tem cota. Em relação às cotas raciais, o que vocês acham? Vocês são contra ou a favor? Deixa elas falarem antes, eu sou contra. Eu sou Porque super somos contra. todos iguais. Se fosse uma pessoa com algum tipo de deficiência mental, ou algum tipo de, não sei, alguma coisa que impeça ela de estudar e se desenvolver, tudo bem. Mas se somos todos iguais, se todos são contra o racismo, por que criar cotas para negros? Eu acho que isso já é um racismo. Eu acho que eu aceito te dar uma cota pra você conseguir Eu, como entrar. negra, não aceito isso, que é o meio do governo falar que eu não sou capaz de atingir a nota de conseguir algo igual a branco. Porque branco não tem pontuação a mais por ele ser branco. E por que a gente precisa dizer porque a gente não tem capacidade, a gente não é nota igual branco? Então eu acho isso errado. Na realidade, eles não estão nos ajudando, eles estão nos ofendendo com uma cota. Que algumas pessoas têm, tipo, ele é negro, dá um desconto. A gente sabe que tem. Mas também tem aquela assim, a escravidão no Brasil foi uma das escravidões que durou mais tempo e que a finalização dela foi tardia. Então a geração, década de 20, década de 30, foi assim, foi gradativo a evolução e é a perda desse racismo. Então eu acho que é exatamente isso. O governo instituiu uma cota que ela tenta para imediatismo, com uma função imediata, tirar isso. Não que a gente esteja te chamando de ignorante. O português, sei lá, a gente tem, o português tem uma dívida com os negros. Enfim, aí eu acho que já não cabe uma coisa de preconceito. Muito obrigada a todos. No Brasil, o sistema de cotas ganhou força quando a Universidade da Bahia adotou o sistema. A medida foi tomada para reparar a dívida histórica que o país tem com os negros.
O governo criou projetos de cotas para ensino superior com o intuito de aumentar a demanda de alunos negros nas universidades, ao invés de investir em educação básica. As pessoas que discordam das cotas afirmam que ela é discriminatória e causa conflito racial. Num país com diversidade étnica, as dificuldades são encontradas quando alguém decide se a pessoa é branca ou parda. Um caso que serviu de exemplo para argumentos das pessoas que discordam foi o dos gêmeos Alan e Alex Teixeira, onde ambos tentaram concorrer pelas vagas das universidades. Porém, na avaliação, Alan foi considerado negro, mas Alex não. Estamos aqui com o professor Ricardo Alexino, da Escola de Comunicações e Artes da USP. E a respeito das cotas, você é a favor ou é contra? Aí que tá, né? Geralmente as primeiras perguntas que são feitas é se é a favor ou contra, né? E a questão das cotas é uma questão bastante complexa, né? Ela vai muito além de ser contra ou ser a favor, né? Num país em que a maioria da população é negra, o Brasil é o segundo país mais negro do mundo, tem a presença de negros assim, em maior quantidade do mundo, é o segundo, o primeiro é a Nigéria, né? E quando de repente a gente começa a olhar, né, vamos olhar os meios de comunicação, quantos negros apresentadores tem, né? Quantos empresários negros tem, quantos médicos negros, quantos alunos negros tem dentro dessa universidade, quantos professores negros tem dentro de uma instituição pública, uma universidade pública, aí a gente começa a pensar que as cotas, na verdade, elas já existem no Brasil, elas já existem para um determinado segmento, que seria o segmento branco. Porque você olha, você só vê esse tipo de realidade, então existe cota sim no Brasil, para brancos. Tá? Só que tem que o Brasil ele é constituído por uma grande massa de pessoas negras e de pessoas também de outras etnias, né? Tem indígenas também, né? Tem vários outros grupos. E onde estão esses grupos? Né? Então, por isso que eu te falo, dizer que é contra ou a favor das cotas é reduzir muito uma questão histórica. Né, uma questão que já foi legitimada. Só que tem que, se durante esse período todo, essa questão ela passou batida, chegou um determinado momento, não só no Brasil, no mundo, que essas questões precisaram ser revistas. Né? Se, por exemplo, a USP ela decide não aplicar nenhum tipo de políticas afirmativas, então que ela não receba dinheiro público para isso. Uma universidade pública, antes de tudo, ela tem um compromisso social e um compromisso público, né? Então, a questão das cotas hoje são questões sociais. E, no caso, quando se fala em cotas, a primeira coisa que se pensa são em privilégios, né? E aí eu questionaria, que privilégios estamos nos referindo? Quem usufrui de privilégios na história do Brasil? Porque é necessário, de certa forma, ao se falar em cotas, ao se falar em movimentos sociais, se conhecer o processo histórico. E você falou das cotas dos indígenas e tudo, e tem deficiente físico também, mas... Isso, você tem... qual que é o papel das cotas? Durante muito tempo se dizia o seguinte, todos somos iguais perante a lei, ponto final. Né? É o que a Constituição ainda diz. Porém, isso daí começou a ser repensado. O próprio Supremo Tribunal Federal que é a favor das cotas, né? No ano passado foi dito que as cotas é um sistema legítimo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso, né? Que as cotas é um sistema legítimo, que ela não fere a lei alguma, que não fere a Constituição e ela é um sistema necessário. O Supremo Tribunal Federal declarou isso, que é o órgão máximo que cuida da questão da justiça no país, do judiciário. E aí a gente precisa analisar desse ponto de vista. Um país, para que ele possa se tornar um país mais equilibrado, mais justo e mais igualitário, né, ele tem que partir do primeiro princípio. Não somos todos iguais perante a lei, porque as desigualdades elas estão colocadas o tempo todo. Né? E é necessário, se você quer equalizar esse país, é necessário que você contribua principalmente para aqueles grupos que estão numa situação de vulnerabilidade, que esses grupos eles possam chegar pelo menos no nível mínimo de cidadania. Porque assim, eu dou aula dentro dessa universidade e de repente eu chego em salas de aulas, né, em várias salas, a maioria dos alunos é branca. Quer dizer, isso para mim é imoral, isso para mim é injusto. Né? Aí as pessoas vão e colocam assim, mas olha,
significa que não é um privilégio, significa que esse indivíduo ele estudou pouco, vai entrar numa universidade pública, né? Porque ele se esforça pouco. Aí é necessário a gente aprender história, né? História não é só uma ida ao passado e ficar lá no passado. História não trata do passado, história trata do futuro. É uma projeção do futuro. E quando a gente vai falar da questão de privilégio, foram séculos da escravidão negra. Então, assim, em termos de privilégios, quem não teve nenhum privilégio foi justamente essa população que trabalhou como uma mão de obra escrava, não é que trabalhou ganhando pouco. Ela criou esse país sem ganhar absolutamente nada, né? Em algum momento da história, isso precisa ser revisto. Ciência, né? A cota para você é um privilégio? Não, de jeito nenhum. A cotas para mim é um direito civil que deve ser garantido, e se você quer uma sociedade mais igualitária. Então não é nenhum tipo de preconceito? De jeito nenhum. O sistema de cotas, eu de jeito nenhum. Eu acho que são políticas afirmativas. As políticas afirmativas, elas são necessárias para você tentar equalizar a sociedade, né? Fazer com que as diferenças sociais elas se tornem menores. Ela é uma necessidade. Todos os países que adotaram políticas afirmativas, eles conseguiram grandes avanços. Ricardo, muito obrigada. Eu que agradeço, espero que vocês façam um bom trabalho e repensem bem as políticas afirmativas. Obrigada. Essa lei nunca foi unânime entre os brasileiros. Várias críticas surgiram antes mesmo dela ser aprovada, principalmente porque ela não veio acompanhada de um plano para melhorar a educação básica. O governo não está interessado em educar com qualidade a população, e sim a adequar seus parâmetros mundiais, tomando atitudes que elevem a moral do Brasil a qualquer custo. Com medidas paliativas, os problemas do Brasil jamais serão resolvidos, e sim proletados. As perguntas podem ser argumentadas, porém, todos nós somos livres para dizer se estão tomando as medidas certas ou erradas sobre nós. E você? De acordo com os conhecimentos adquiridos, será contra ou a favor? A decisão é sua.